Olá, irmãos e irmãs, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Que a paz do nosso Deus vos encontre, vos dê consolação e conforto hoje, que não deixa de ser um dia bem especial para cada um de nós. Haja vista que a oportunidade de se alimentar com a palavra de Deus mais uma vez chegou a nós. Estamos aqui passando para trazer um recado da parte de Deus e hoje nós vamos iniciar a série Anseios de um Filho de Deus. Hoje o tema é Anseios de um Filho de Deus 1. Que vai ter o 2, o 3, Deus é quem sabe quantos vídeos serão produzidos nessa direção, né? E antes que a gente fale da mensagem, nós queremos pedir a você, nosso internauta, carinhosamente, né? Que dê logo o seu like aí para nós, né? O seu joinha, para que o YouTube veja a relevância dos nossos vídeos, possa indicar para outras pessoas. E também pedimos que você, ao ouvir, ver o vídeo, você compartilhe com outras pessoas. E onde chegar o compartilhamento, quem desejar se inscrever, se inscreva, seja bem-vindo à nossa comunidade. Inscrever-se, seleciona lá todas, não só as personalizadas, né? Mas todos os vídeos que forem postados, o YouTube virá ali notificar. Amém? Então vamos lá. Anseios de um Filho de Deus 1. Esse sentido de anseio aqui é um sentido mais figurado, porque anseio é tipo um desejo intenso, né? Tipo a que o cearense chama uma agonia, né? É uma ânsia, uma também aspiração, que é o bom desejo, é aquilo que você deseja chegar, onde deseja chegar, o que deseja encontrar, etc. Então, anseios de um Filho de Deus. O texto básico escolhido para hoje é João 14:8. Ela numa experiência de Jesus com alguns dos apóstolos, e aqui quem se destaca é Filipe. João 14:8 diz assim: Disse-lhe Filipe, disse ao Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Tem versão que diz, o que nos basta? Bem, nós vamos ver logo aqui a questão da condição de filho. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Filipe, que também era um judeu, um israelita, ele recebeu Jesus. Creu em Jesus, é tanto que já era um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus. E então ele já tinha recebido o poder de se tornar um filho de Deus, que isso é um processo, né? Diz a todos que o receberam, ele se torna logo um filho de Deus, é um processo. Então o Filipe estava nesse processo e ele já tinha um grande anseio de filho de Deus. Inclusive, às vezes, quando essa questão mostra-nos o Pai, isso nos basta, eu me lembro de crianças, né? Às vezes eu conversando com criança, alguma criança chega a dizer: por que a gente não vê Deus? Por que a gente não vê Jesus? Tem que ter muito cuidado para dar essas respostas para as crianças, né? Então, naquele tempo o homem era como criança, hoje o homem é mais adulto, né? Inclusive para o mal, infelizmente. Então, o Filipe, nessa circunstância, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Todo homem queria ver o Pai, quer ver o Pai, quer ver sair do véu, sair do mistério, quer ver a revelação do que está além da nossa percepção visual, material. É mais ou menos assim. Então, a condição de filho. Filipe acertou bem em fazer esse pedido à pessoa certa, a Jesus. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Porque só Jesus é quem vai condicionar isso ao homem. Mostrar o Pai. Inclusive, ele deu uma grande promessa, né? Despertou aí, fomentou, né? Uma grande expectativa, que ele disse: quem me vê, Filipe, vê o Pai. E alguns confundem dizendo que Jesus é o Pai humanizado. Não é, Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Quem me vê o Pai, quem passa por ele vai chegar ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, nesse texto que fala essa questão de caminho, a verdade e a vida. Então, bendito seja Deus. Antes do pecado, Adão e Eva eram filhos naturais de Deus. E o homem
era filho natural de Deus em Adão e Eva antes do pecado. Depois do pecado, eu entendo que ele deixou de ser filho de Deus, no sentido espiritual. No sentido material, como Deus é o seu autor, e ele não deixou totalmente de ser a imagem e semelhança de Deus. Só ficou meio morto, né? Está lá na parábola do bom samaritano. Ele não ficou totalmente morto. Então veio o socorro de Deus Cristo, e em Cristo nós somos feitos filhos espirituais de Deus, filhos plenos de Deus. Muito bem, então mostra-nos o Pai. Em que isso implica? Ou seja, ver o Pai. O que isso implica? Quando a gente vê o Pai, a gente chegou aonde? Quando é que a gente pode mais ou menos dizer, enquanto estamos por aqui, que vimos o Pai? Uma expectativa ainda de esperança para o futuro, que aí o veremos perfeitamente e plenamente. Nós temos aqui 4 respostas para essa pergunta. Primeiramente, é quando a gente passa a entender e sentir a sua paternidade. Quando a gente passa a entender, prestemos bem atenção aos verbos, e sentir. Passou pela cabeça e já está no coração, que Ele é nosso Pai, a sua paternidade. O segundo ponto é quando a gente passa a entender, sentir e viver a nossa, melhor dizendo, filiação. A nossa filiação. O terceiro, quando a gente passa a sentir o gozo da sua revelação, que Ele se revelou. Então, o Pai está se revelando a nós. E quarto, quando a gente passa a querer estar e viver com Ele, submisso aos seus padrões, tanto espirituais, morais, como materiais, e os de seu filho. Os padrões do Pai e do seu filho, tanto espirituais, como morais e como materiais. Uma vez eu falei isso em algum lugar e alguém disse, são esses padrões materiais de Deus. Olha, diante de Deus e com Deus, até o material é espiritual. Quando você respeita a natureza, ama a natureza, você está submetendo aos padrões materiais de Deus, que não deixa de ser moral e não deixa de ser espiritual, porque, como eu já falei, com Deus tudo é espiritual, até o material. As coisas materiais e o agir sobre e com o material. É um pouco complicado isso, né? Nós queremos destacar aqui essa questão de mostra-nos o Pai, porque Filipe pediu. E foi um bom pedido. E como eu já disse, é a pessoa certa. E então, em alguma ocasião, Jesus Cristo, ainda aqui, revelou o Pai a 3 dos seus apóstolos, a 25%. Eram 12, né? Então, a 3. Os que sempre estavam com ele, nos momentos de mais íntima oração. Foi Pedro, Tiago e João. Isso está bem escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, aquele texto que nós chamamos o texto da transfiguração. Então, saíram 2 frases, uma de Pedro e outra do narrador do Evangelho de Mateus, do próprio Mateus, né? A primeira frase foi o seguinte: bom estarmos aqui. Quando Jesus Cristo levou eles àquele monte, transfigurou-se. E a outra é do escritor do Evangelho, que foi Mateus, ele diz: uma nuvem luminosa os cobriu. Nós vamos falar sobre os dois. Bom estarmos aqui. Mateus 17:4. Ele disse: bom estarmos aqui. Aí eu faço um questionamento: era bom, era ótimo ou excelente estar ali com Jesus Cristo, transfigurado, glorificado, pré-glorificado, que ele foi glorificado na sua ressurreição, o seu corpo, né? Foi glorificado com a sua ressurreição, mas ali numa visão eles viram o Cristo pré-glorificado. Eu estou chamando de pré-glorificado. Então foi bom, foi ótimo, foi excelente estar ali. Na verdade não era tanto lugar, mas a circunstância na qual eles estavam. Creio que era excelente. Excelente, porque Pedro não se preocupou com o grau da bondade de estar ali e naquela circunstância. Por isso que ele disse bom. Mas se ele tivesse atento para o grau do quanto era bom, ele teria dito excelente era estar ali. Então, excelente é ter o Pai revelado, é ter o Pai mostrado por Jesus a nós. E ali
Jesus Cristo e o Pai se revelaram a Pedro, Tiago e João. Então, diz desse jeito, Jesus glorificado já estava ali. E em um momento especial já lhes mostra o Pai. E só assim, além de submisso à sua santíssima vontade, é que se pode ver o Pai, por enquanto, com a sensibilidade da fé. Por enquanto, com a sensibilidade da fé. Quando Jesus Cristo vier a se manifestar plenamente, nós o veremos como Ele é. Tanto Ele como o Pai como o Espírito Santo. Está lá na primeira epístola de João. Muito bem, aí aprofundando a revelação do Pai, o Pai se revelando, ou por decisão sua, ou atendendo, tendo Jesus como mediador entre o Pai e Filipe, nesse pedido que Filipe fez a Jesus. Diz, uma nuvem luminosa os cobriu naquele íntere, naquela circunstância, naquela ocasião. E essa nuvem luminosa, podemos dizer gloriosa, era o Pai. Era o Pai. Por enquanto aqui, não sei se também lá, a gente não vê o Pai assim como se vê uma pessoa em corpo. Se percebe a sua presença. E lá foi através da nuvem luminosa que os cobriu. Mateus 17:5. Estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Era Deus, o Pai. Essa nuvem gloriosa, essa nuvem luminosa, até que se chama, né, na teologia, a presença de Deus, Shekinah, né? Na caminhada pelo deserto, voltando do Egito para a terra prometida, durante o dia era uma nuvem, durante a noite era uma coluna de fogo, era a mesma nuvem com a luz presente. Lá na dedicação do templo por Salomão, a nuvem voltou de novo para o templo, presença de Deus. Deus se apresenta muito nessa nuvem gloriosa, nessa Shekinah gloriosa, mostra-nos o Pai. E eles ficaram por terra, quando essa nuvem luminosa apareceu. E estando Pedro ainda a falar, né? Eu já li, eu estou repetindo, esse com a nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Se dizia, este é o meu filho amado, quem ele falava? O Pai. Aquela nuvem representava o Pai, naquela nuvem estava o Pai. Melhor dizendo, aquela nuvem era um sinal da presença do Pai, que o Pai não podia estar numa nuvem, que o Pai é maior do que a nuvem. Bendito seja Deus. E naquele momento também o Pai aproveita, se é que se pode dizer assim, para revelar que Jesus é o Filho dele. Escutai, mostra-nos o Pai. Aí quando o Pai aparece, numa ocasião bem especial, o Pai manda que os discípulos de Jesus escutem Jesus. Esse é um dos grandes anseios dos filhos de Deus. Por isso nós estamos trazendo essa série, né? Olha, falando em anseios de um filho de Deus, se a gente perguntasse o que é anseio de um filho de Deus, que diferença tem de um anseio de um filho de Deus para o anseio de um homem natural? Diferente. Os anseios do Filho de Deus têm um sentido vertical. Os anseios de um homem natural têm um sentido horizontal. E nós precisamos dos dois. O verdadeiro discípulo de Jesus não pensa só horizontalmente, ele pensa horizontalmente e verticalmente, para que ele seja um homem pleno. Certo? Então, nós temos aqui duas observações. A primeira é que só vê o Pai quem vê Jesus. É preciso de ver Jesus primeiro. Não estamos falando com esses olhos, não. Estamos falando no sentido de percepção. Perceber Jesus para nós hoje, na palavra, na oração, no louvor. Entrar em uma comunhão com Ele de forma que a gente perceba a sua presença. Isso é possível através da fé. E depois, submeter-se a Jesus é submeter-se ao Pai. Que Ele diz, escutai-o. Escutai-o. Quando a gente escuta, está se submetendo a Jesus. E está se submetendo ao Pai, porque o Pai mandou que o fizéssemos. Bendito seja o Senhor. Aí sobre essa questão dos anseios de homem natural e anseios de filho de Deus, que eu disse que o do homem natural são horizontais, são os anseios sociais, humanos, familiares. Exemplo, pregador,
crescimento. O menino é pequeno, ele quer crescer, quer ficar adolescente, quer ficar rapaz, quer ficar adulto. Tá? Depois vem a escolaridade, são anseios humanos, materiais. Vem a profissão, né? Ele vai descobrir o que quer ser quando crescer, assim que nós falamos, né? E depois vem a afetividade, né? Descobre a pessoa com quem vai conviver, se casar, ser feliz. Depois vem a estabilidade financeira e vem a família, na mais absoluta felicidade. Isso é permitido. Não tem que pensar só nas coisas do alto. Quando o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses 2, pensai nas coisas do alto, ele não diz pensai só nas coisas do alto. Não deixe de pensar nas coisas do alto. Mas como você ainda está por aqui, tem direito de pensar nas daqui, aquelas que são legítimas. E os anseios verticais, os anseios eclesiais de igreja, né? Divino, né? O homem é humano, mas Deus quis fazer divino também. Não, fazendo uma divindade, é diferente. E os anseios fraternais, viver em grupo de irmãos que se amam. Fraternal, frata do latim, irmão, né? E aí envolve o conhecimento de Deus, o serviço na igreja e na sociedade, o amor ao próximo através desse serviço, a igreja e a firmeza na caminhada até chegar a ver a Deus face a face. Amém? Então esse é o primeiro anseio de um filho de Deus. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então aqui nós temos o nosso questionamento, o apelo da palavra de Deus para nós. São 4 questões que dizem assim: você, irmão ou irmã, já teve um anseio de Filipe? Mostra-nos o Pai, isso nos basta? Você já teve esse anseio? Ou não está nem aí para nada na vida espiritual? O Filipe, ele estava bem interessado pela vida espiritual. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Na verdade, no dia que o homem vê o Pai, ele não vai querer mais nada. Ver o Pai já é tudo. É tudo que realiza o homem interiormente e espiritualmente. Na vida futura, aí vai além do nosso entendimento, por enquanto, viu? O segundo, o que você acha de alguém que se diz cristão, cujo pensamento é: Senhor, dá-me tudo o que quero e isso me basta? Bem diferente do anseio de Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Hoje está cheio de pessoas que se dizem cristãos. Diz: Senhor, me dá tudo que eu quero, isso me basta. Está cheio de pessoas assim. Não se preocupe em ter o que o Pai tem para oferecer. Se preocupe em ter o Pai. Que aí o que for necessário para a sua vida, o Pai lhe dará. Bendito seja o Senhor. 3. O que você acha da experiência de Pedro, Tiago e João? Qual? Terei visto o Cristo pré-glorificado e sentido o gozo da glória, e quando a voz do Pai, recebendo também dele, e ouvindo a voz do Pai, recebendo também dele uma ordem para escutar Jesus. O que você acha, né? O que você acha disso? Na verdade, nós estamos querendo dizer assim, você acha pouco essa experiência. O que você acha? Uma experiência tremenda, né? Olha, Pedro, Tiago e João viram Cristo pré-glorificado, sentiram o gozo da glória de Cristo e ouviram a voz do Pai, recebendo dele uma ordem. Você queria ter passado por essa experiência? Você poderá ainda passar por outras maiores, você continuar na caminhada. 4 e último. Os seus anseios estão mais para o horizontal, para o vertical ou no equilíbrio? Os dois. Hein? Você só pensa nesse sentido, nas coisas de cima? Você só pensa nas de baixo? Ou pensa nos dois? Qual é o que você acha que é certo? Na verdade, eu sugiro o equilíbrio. Você pensar nas coisas do alto, os pensamentos horizontais, os anseios verticais, melhor dizendo, né? Os anseios verticais. E também nos horizontais. Porque enquanto estivermos aqui, nós temos que caminhar horizontalmente. Apesar de que tem alguém que defenda que a nossa caminhada do dia a dia, o homem pleno, espírito, alma e corpo, né? Espiritualidade, corporidade, o sentimento, né? A caminhada dele, tem quem diga, tem quem defenda. Eu penso mais ou menos assim também, que é assim como uma escada, né? Cada dia um passo para frente e outro para cima. Um para frente e outro para cima, até chegar ao nosso Deus, ao nosso eterno
lar, a nossa eterna morada, ao nosso eterno e feliz destino. Que Deus, em Cristo Jesus, pela bendita intercessão do Espírito Santo, te abençoe, irmão, te abençoe, irmã, visite a tua alma, o teu íntimo, o teu interior, né? Te dê paz, te dê saúde, te dê graça, te dê alegria. Cure as tuas feridas. E nesse momento nós pedimos também pela humanidade inteira, pelo amor do teu nome, dá-nos a paz, Senhor. Em nome de Jesus.